Beleza. Fala inglês também, aí. Sim, sim, é inglês. É padrão, né? Do Zoom. Tá Eu nunca tinha ouvido. começando a gravar, né? Recording in progress. Vamos lá. Bom, é o seguinte, quando você começa a estudar derivada, tem um negócio que se chama regras de derivação. Sim, Então, tipo, nesses três itens aqui, A, B e C, a gente vai precisar de três regras de derivação. certo. Bom, vou escrever aqui. Acho que vai ser melhor eu escrever assim, peraí. Deixa eu interromper aqui a... Eu vou inserir uma caixa de texto aqui, eu vou botar aqui. Eu não sei se você chegou a ver isso, né? Eu tô te Ou... fazendo essa aula porque eu faltei a aula dele. Uhum. Acho que na semana que a minha avó faleceu, eu acho. E Ah, aí poxa. eu não fui. Aí eu perdi essa matéria, é a única que eu tô assim. O resto tô Aham, tranquila. Agora essa tá terrível. beleza. Bom, regra de derivação a gente tem aí. A gente vai precisar da regra de derivação de potência, regra de derivação de produto e regra de derivação de quociente. Beleza. Aí a regra de derivação, ela funciona assim. Então, se você tiver uma função aqui, né? Aí vai ser uma função tipo uma potência. Então, vai ser f de x igual a um x elevado a n. Hum. Aí a derivada, que a gente representa como f' de x, vai ser uma expressão, né, que você obtém a partir da expressão da função. Então, quando a sua expressão ela tem esse formato de potência, aí a derivada vai ser o expoente n vezes o x elevado a n menos 1. Então, Então, eu vou multiplicar com é, cê- o nx e depois é, a potência menos um. vou te mostrar agora. Vamos usar como exemplo aqui a letra A, né? Então, a letra A, ela é como se fosse um polinômio, né? Só que a esse polinômio a gente vai derivar cada um desses termos aqui individualmente. Ok. Aí deixa eu pegar aqui um espacinho aqui. Então, letra A, vou escrever aqui, letra A, f' de x. Vamos derivar lá a função. Aí o primeiro termo que a gente vai derivar é esse cara que está aqui, né? O 2x elevado a 4. Só que esse Certo. 2x elevado a 4 ele está multiplicando por 2. Né? Então, na verdade, você vai repetir esse 2, que a gente chama de constante, né? Você vai repetir a constante vezes. Então, sempre que tiver a constante, você pode fazer isso. Você pode repetir a constante, ou você Multiplicar. e multiplica pela derivada. Aí você vai derivar agora. Ou você pode aplicar a segunda regra, que é a regra do produto que eu vou te mostrar depois. Ok. Então, beleza, repetiu 2. Então, na prática, você vai derivar isso aqui, x elevado a 4. Certo. Então, você vai ter que pegar esse 4 e você vai repetir ele aqui embaixo, vezes o x, e o expoente desse x, que era 4, né, você vai tirar 1, vai subtrair 1. Então, Vai 4 ficar menos 3. 1, 3. Exatamente. Tá vendo? É isso que está dizendo aqui na regrinha que eu te passei. F de Sim. x igual a x elevado a n. Então, uma letra x, né, elevado a um número lá qualquer. Certo. Quando você for derivar, você tem que tirar o expoente, multiplicar pelo x
e você retira uma unidade desse expoente. Então, é Ok. sempre assim. Então, na prática, que quando você fez a derivada do 2x elevado a 4, Fica 8x ao cubo. isso, exatamente. Aí, beleza. Aí isso aqui seria o primeiro termo lá da derivada. 8x ao cubo. Menos, né? Menos. Aí eu tenho que derivar aqui esse cara, o 3x ao quadrado. Aí, Vai mesma ser coisa. 6x. Repete o 3, né? Vezes. Isso. Repete a constante vezes. Aí você vai derivar agora o x ao quadrado. Certo. Então, o x ao quadrado, o que vai acontecer? O 2 vai descer, vai ficar 2, vezes o x elevado a 1, né, que é 2x. Então, Certo. o expoente desce multiplicando e você tira uma unidade. E quando, tipo, tá, por exemplo, agora, que vai ser x, 6x, eu preciso colocar um ou eu não preciso, porque o x já é um? Ou tem que colocar elevado a 1? Não, não, tanto faz aí, tanto faz. Pô. Você pode botar... Se você colocar 6x ou 6x elevado a 1, dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Então, tanto faz. Então, eu só botei esse 1 aqui em cima para realmente ficar mais Mais claro ainda claro. para você. Aí, beleza. Mas, ó... Aí agora eu vou ter que derivar esse cara aqui, né? O 5x. Mas aí o 5x você vai fazer o quê? Você vai fazer o 5 vezes a derivada do x. Mas Então, vai ficar 5x mesmo, não? na verdade, quando você derivar o x, qual é o expoente do x? É 1. É um. Então, vai ficar 1 vezes o x elevado a zero, na verdade, né? Então, Tem que esses... fazer, tem que derivar. Não tem expoente. Não, tem expoentes. Ele só não está ali aparecendo para você, mas o expoente é 1. Ah, tá. Né? O expoente do x é 1. Ele só está oculto. Aí, Vai quando ficar você... zero, então. x elevado a zero. Aí, esse x elevado a zero aqui é a mesma coisa que 1, né? Uhum. Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Aí, para terminar, menos, né? Menos. Aí você Caramba, vai... então, quando não tiver, tipo assim, quando não aparecer nenhum expoente, vai estar um ali, querendo ou não. Mas eu vou É, ter que tirar um, então vai ficar zero, então eu vou cortar o x. a letra vai sumir. Exatamente. Ok. Então, a derivada de x à quarta, a derivada de x à quarta, a gente viu aqui, ó, 4x ao cubo. Uhum. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada do x é 1, né? E fica 5 vezes 1, 5. Ok. Aí agora a gente tem que derivar o último cara que sobrou aqui, o 2. Né? Menos, né? Faz aqui, repete esse sinalzinho, menos a derivada do 2. Só que o 2 é uma constante. O Não. 2 é uma constante, é um número real. Então, Acho que eu lembro do professor falando na aula. a derivada de Hum. constante é sempre zero. Ok. Tá? Então, na verdade, aqui no final, ó, a gente colocaria menos zero. Ok. Então, qual vai ser a expressão final, né, da derivada? Então, a derivada lá na letra A vai ser f' de x igual. Aí é só a gente pegar todos os termos ali. Vai ser 8x ao cubo, que foi o primeiro termo. Depois, menos 6x mais 5. Aí o menos zero eu não preciso colocar. Né? Então, eu peguei exatamente isso aqui. Né? 8x ao cubo, que foi a primeira derivada que a gente E fez. aquele x igual a zero? Calma, vamos chegar lá, calma. Aí menos 6x mais 5. Então, essa aqui é a expressão da derivada da função. Né? Aí ele bota, tá vendo?
Derive as funções abaixo, utilizando as regras de derivação, e verifique se elas são crescentes ou decrescentes no valor indicado. Né? Então, é só você substituir o valor, no caso x igual a zero, e ver se o resultado lá vai ser positivo ou negativo. Espera aí. Substituir aonde? Deixa eu trocar aqui. Então, ó, você acabou de descobrir, a gente acabou de escrever aqui embaixo a expressão da derivada. F' de x é igual a 8x ao cubo menos 6x mais 5. Certo? Essa expressão que eu escrevi aqui embaixo, 8x ao cubo menos 6x mais 5, é a derivada da função. Aquela função toda ali que ele me deu na letra A. Por isso tá com a linhazinha ali do lado, né? Exatamente, F', né? F' é derivada. Então, ó, ele pediu duas coisas aqui no problema, tá vendo? Derive as funções, ó. Derive as funções. Aí ele fala assim, ó, derive as funções utilizando as regras de derivação. Opa, saiu aqui. Ó, tá dando um bug ali. Mas tá dando para ver aqui, né? Ó, utilizando as regras de derivação. Certo? Certo. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei a expressão... Qual era a expressão da função na letra A? 2x elevado a É 4 2x. menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Aí eu fiz a derivada individualmente. Derivei o 2x à quarta, que deu 8x ao cubo, menos a derivada do 3x ao quadrado, que deu 6x, mais a derivada do 5x, que deu 5, menos a derivada do 2, que é zero. Então, vou até anotar isso aqui também para não esquecer. Ó. Derivada de constante, sempre zero. Ó, Mel. derivada de... Tá fazendo tipo com um lapisinho, né? Que é de iPad? Não. Estou fazendo com a mesa digitalizadora, Oh. senão fica ruim. Derivada de constante é sempre zero. Aqui, por isso que aqui deu zero. O que acontece? A derivada, ela nada mais é que uma reta, né? Ela é uma reta que ela é tangente ao gráfico da função num determinado ponto. Aí, como é que a gente... Aí, essa reta, né, ela vai mudando de direção. Então, ela, em alguns pontos, ela vai ficar crescente, né, com a cavidade, vamos dizer, com coeficiente angular, né, pensando em reta, né? A reta, ela pode ser crescente ou decrescente, né? Lembra lá da reta função polinomial do primeiro grau. Então, se o Lembro. coeficiente angular for positivo, ela é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, ela é Decrescente. decrescente. Exatamente. Então, a derivada é exatamente isso. Na verdade, a derivada é como se ela fosse literalmente, né, o coeficiente angular de uma reta que é tangente ao gráfico num determinado ponto. É tipo isso aqui, ó. Vou fazer um esboço aqui, maluco aqui, meio esdrúxulo, mas ó, tipo assim. Pensa aqui, aqui tem um gráfico aqui, um plano aqui cartesiano, x e y. Essa função aqui, como ela é uma função polinomial, né, um polinômio, geralmente esses polinômios assim, ele tem uma forma, né, de gráfico, uma parada tipo assim, é tipo uma parada assim, ó, vamos dizer. Hum. Aí, por exemplo, tem um ponto aqui, sei lá, um ponto que eu vou chamar aqui de x1. Aí nesse ponto aqui, né, vai ter uma imagem aqui dele, né, da função.
Isso é tipo vértice? Não, isso é o estudo da função, né? A função, ela é a junção, né, de vários pontos, vários pares ordenados no plano cartesiano. Aí aqui eu fiz um esboço aleatório, como se isso aqui fosse o gráfico dessa função na letra A. Aí o Sim. gráfico, na verdade, ele é a união, né, de vários pontos lá da função. A função tem vários pontos assim. Quando você unir todos esses pontos, você vai formar um gráfico lá. Então, cada ponto desse, cada par ordenado, né, tem uma coordenada x e uma coordenada y. Certo. Aí, por exemplo, nesse ponto aqui x1, y1, vai existir, né, uma reta que é tangente ao gráfico passando nesse ponto aqui, ó. Hum, Vai existir uma reta aqui, ó, que é tangente a esse gráfico passando nesse ponto. Aí, essa hum. reta ela vai ter um coeficiente angular, né? O que é o coeficiente angular? É o ângulo, né, que essa reta faz aqui com o eixo x, né? Também chamado de taxa de crescimento e por aí vai. Então, a derivada é justamente esse cara aí. A derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, a derivada é Caramba. isso aqui. É. E a tangente, ela serve pra quê? Esqueci como É que porque, fala. é porque, por exemplo, a derivada ela vai variar, né? Em cada ponto você vai ter uma reta dessa aqui, né? Cada ponto vai ter uma reta que é tangente ao gráfico diferente. Em um Então, gráfico de uma empresa, o tangente, ela representa o quê? a derivada ela estuda como se fosse, né, a taxa ali de crescimento daquela função. Hum, Então, se a derivada ela for sempre, né, positiva, então significa que aquela função ali, né, ela vai ser uma função estritamente crescente, né? Ou a derivada pode ser sempre negativa, então vai ser sempre decrescente, né? Aí tem várias coisas que você estuda ali, só que, como estou dizendo, no seu curso não tem esse enfoque. Então tem muitas outras coisas para falar, né? Muitas outras coisas que podem ser faladas antes de chegar nesse ponto aqui especificamente. E tudo isso leva muito tempo. Mas, por exemplo, essa sua pergunta foi legal porque, tipo, quando eu fazia faculdade, quando eu estava bem no meio da graduação, eu fui fazer um processo seletivo para ser estagiário lá na Globo.com, né? Que na que verdade massa. nem existe mais isso, eu acho. Acho que nem existe mais. E era só para trabalhar mesmo lá na parte de site e tudo mais. Aí teve uma dinâmica lá de grupo e tal, e teve uma prova lá, e teve uma hora de uma dinâmica lá que o cara falou isso. Ele fez uma pergunta, não lembro exatamente agora qual é a pergunta, pô, faz muito tempo, mas era alguma coisa assim, ele falando em relação ao gráfico, pô, se a gente for pegar lá o gráfico que represente lá o número de acessos no site, não sei o que, não sei o que. Ele fez uma pergunta técnica, entendeu? Qual seria Uhum. o interessante ali em relação ao gráfico, crescimento, taxa de variação? Ele fez uma pergunta estritamente técnica, assim, não lembro agora exatamente. Caramba, É, mas eu lembro que na época eu sabia a pergunta exata e sabia a resposta também. arrasou. Mas, cara, aqui em Garanhuns esquece isso, não vai precisar disso aqui não. Até porque também a faculdade ela também não está se preocupando muito com isso. Bom, enfim, o que eu quero te dizer é isso aqui. Então, a derivada, ela é isso. A derivada, ela é o coeficiente angular da reta tangente. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó, derivada igual, ó, vou escrever aqui, igual ao coeficiente. Provavelmente no seu material deve ter alguma coisa disso, coeficiente angular, também tem a taxa de Tem, variação, tem. coeficiente angular da reta tangente. Aí, como é que você analisa se uma reta ela é crescente ou não? É se o coeficiente angular ele é positivo ou se ele é negativo, só Hum, isso. ok. Então, a pergunta, né, a questão está dizendo exatamente isso. Ó, verifique
se são crescente ou decrescente do valor indicado. Então, qual é o valor que ele deu na letra A? O valor que deu na letra A foi x igual a zero aqui, ó. Hum, Então, o que você vai fazer? Lá na expressão da igual, derivada, você vai igual a calcular. zero. Você vai pegar o x e vai trocar por zero. Qual é a derivada do zero? Ah, é tipo um f de x, né? Exatamente. Tipo não, Só que ao invés de ser f de x, vai ser um f'. É a mesma coisa. Hum, Então, quando você substituir aqui o x por zero, né, vai ficar 8 vezes zero ao cubo, né? Deixa eu apagar vou aqui. ficar zero. Isso. Vai ficar aqui 8 vezes zero ao cubo menos 6 vezes zero mais 5. Basicamente, a resposta é 5. Isso, que é positiva, né? Então, vai dar 5, que é positivo, né? O 5 é positivo. E acrescente. Crescente. Isso. Ou seja, naquele ponto, você teria uma, uma reta tangente ao gráfico, cujo coeficiente angular iria ser 5. Né? Então, coeficiente angular Uhum. 5, a reta vai ser crescente. Beleza. Então, essa foi a letra A. Então, na letra A, a gente usou a primeira regra de derivação, né? Que seria a regra de derivação de potência. Então, na letra B, a gente vai precisar usar a regra de derivação de potência e também usar a regra de derivação do quociente, que é uma divisão. Eu vou te passar aqui. Deixa eu só. É o U vezes V. Ele acho que ele passou isso na aula. Isso, é isso aí mesmo. Só que eu não entendi nada. É isso aí Mas mesmo. eu também. É exatamente isso. Aí deixa eu só Mas eu não lembro copiar aqui. bem. Oi? Eu não lembro muito bem. Eu não lembro muito bem, porque eu fiquei um pouco confusa. Essa parte, ela é uma parte bem chata mesmo, assim, porque não faz muito sentido nessa turma, né, nesse curso, o cara ele deduzir essas regras, né? No curso de matemática, sim. Só que eles constroem também, fazem uma construção. Peraí, que negócio sumiu aqui. Tem que cortar aqui. Só que também a maneira como eles explicam, na verdade, eles não explicam, né? Isso que é complicado. Os caras não explicam. Eu não sei se eles não explicam porque eles não querem, ou se é porque eles não sabem, ou se é porque é um pouco dos dois. Eu não sei se eles explicaram, não, não estava na aula. Ah, tá. Pô, mas na época que eu fazia faculdade, eu também não conseguia assistir aula, não. Mas aí eu pegava. Eu tinha que ser autodidata, né? Porque na época não tinha essa molezinha que vocês têm hoje. Tem plataforma, tem aula online, tem tudo, né? Na época É era só o verdade, tem livro e tudo. acabou. É. Bom, na letra B, a gente vai precisar utilizar a regra da derivação do quociente, que é essa última aqui, ó. Então, a regra de derivação do quociente é tipo isso aqui. Vamos dizer que você vai pegar duas funções, né, e vai dividir. Então, vai ser f vai ser a função, sei lá, g dividido pela função h. Aí, a derivada, ou seja, o f', você vai ter que seguir esse processo aqui. Infelizmente, não tem jeito, tem que decorar isso. Então, você vai ter que fazer a derivada da primeira, que é a g, então g', vezes a segunda função, que é o h, menos a derivada da segunda função, que no caso é o h, que está aqui embaixo, então vai ser o h', vezes a primeira, que é a g. É um vice-versa, né? Exatamente. Dividido pelo quadrado dessa função que está aqui embaixo, dividido pelo h ao quadrado. Calma. Então eu vou pegar o G, vou derivar o Calma. G, aí eu multiplico pelo H. Isso. Depois eu pego o H, derivo o H e multiplico pelo G. Isso. Depois eu vou dividir pela.
Pelo h ao pelo h quadrado. ao quadrado. Isso, Entendi. Que loucura. exatamente. Esse é o passo a passo. O problema é o mesmo de sempre. Infelizmente, os caras fazem uma parada muito desorganizada. E realmente praticamente feito para te confundir, né? Não é para te ajudar, é feito para te confundir mesmo. É brabo. Pra ser matemática, né? Oi? Pra ser realmente um problema. Exatamente. Vai ser literalmente um problema. Resolver os probleminhas. Mas vamos lá, vamos derivar então aqui a função g. Deixa eu. Não, calma aí. Vou fazer o mesmo esqueminha aqui. Eu vou dividir aqui. A gente deriva. Peraí. Derivar Não é aqui. tão difícil, eu achava que era mais difícil. Cara, matemática nada é difícil, meu irmão. Nada é difícil. Tudo é difícil até que você entenda. Depois que você entende e faz sentido, aí o resto é trabalho, né? Lógico, tem muitas coisas que vão ser muito difíceis, mas aí é num outro nível, né? O cara que vai realmente estar ali estudando uma faculdade de matemática, é uma doideira. Deus me Agora, livre. as outras é só você entender e realmente você vai ter trabalho, vai dar trabalho. Então tem que ter paciência e fazer as contas todas lá. Bom, beleza. Então vamos lá. Vou botar aqui G'. Então eu vou derivar a G. Se você quiser, eu acho que vai ser até melhor para você, vai ser a gente fazer as derivadas separadamente, Pode ser, para não misturar tudo. pode ser. Então, essa função que está aqui em cima, ó, 2x ao quadrado menos 1, eu vou fazer exatamente o que a gente fez aqui, né? Eu chamei de g, então eu vou chamar essa função aqui de função g. Então, ela vai ser uma g de x. Então, aqui embaixo eu vou derivar a nossa g de x. Então, a g de x, ela é 2x ao quadrado menos 1. Então, vamos derivar isso aqui. G' de x. Então, você vai ter que derivar 2x ao quadrado. Né? Como é que você deriva 2x ao quadrado? Da mesma forma que É, você derivou 2x à quarta aqui na primeira. sim. Então, vai ficar 2 vezes 2. duas vezes isso. O 2, Isso. Duas vezes, aí você vai derivar o x ao quadrado. que vai ficar x. 2, duas vezes x. Yes. Certo? Certo. Então, o primeiro 2 foi o primeiro 2 que eu repeti aqui. Vezes a derivada do x ao quadrado vai ser 2 vezes o x elevado a 1. 1. Né? Então, essa derivada aqui, ó, a derivada do primeiro, eu já sei que é 4x. Então, Yes. quando eu for escrever a derivada lá em cima, vai ser a derivada do primeiro, que é 4x, vezes o segundo. Quem é o segundo aqui? Ó? É o x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Aí, E o isso, menos 1 não faz nada com ele. o menos 1 não, porque... Até esqueci de te Ele é falar, uma né? constante. Porque a derivada de constante é zero, né? Então, quando você Ah, é. derivar o menos 1, vai dar zero. Mas se por acaso tivesse tipo um 2x do lado, menos 2x. Aí deriva, né? Tem que derivar. E aí depois eu subtraía para depois multiplicar. Se eu tivesse um 2x aqui, né? Aí ia ficar 4x menos, aí a derivada do 2x ia dar 2, ia ficar 4x menos 2. Aí Tipo eu aqui, teria ó. que multiplicar esse pelo h, Exatamente. Exatamente. uma distributiva. Exatamente. Isso aí. Ok. É que eu já tô tão acostumado a derivada de constante é zero que eu já pulei aqui, até esqueci de falar, mas foi bom que se você perguntou. Beleza, aí menos, agora eu vou colocar aqui menos, aí eu tenho que derivar o cara que está embaixo.
que é o h, que é esse cara que está aqui embaixo, x ao quadrado mais 1. Ok. Eu vou chamar esse cara aqui de h de x, só para organizar. Então, eu derivei o g, aí vou multiplicar pelo h sem derivar. Aí depois eu Isso, derivo o h e multiplico pelo g sem derivar. isso, perfeito. Então, Ok. aqui, ó, o h de x é x ao quadrado mais 1. Então, qual Certo. vai ser a derivada do h? Qual vai ser o h' de x? Qual é a derivada do x ao quadrado? Vai ser 2x. Isso, 2x. Hum? 2x. É, Aí a derivada de 1 é zero, ok. né? Aí vai ficar só o 2x. 2. Então, aqui eu vou colocar menos o 2x, que é a derivada do h, vezes... Aí eu vou multiplicar pela g. Aí a g é 2x ao quadrado menos 1. 2x ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido pelo h ao quadrado. Então, o h é x ao quadrado mais 1. Aí você vai ter que botar isso aqui. X ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok. Aí, eu acredito, eu não sei, né? Tipo assim, tem alguns professores que, quando você escreve a derivada desse jeito aqui, ele já aceita, né? Mas eu não conheço o seu professor, então a gente vai, vamos fazer aqui a distributiva, né? Tem que resolver. Isso, vamos fazer a simplificação aqui. Então, 4x vezes x ao quadrado, aí vai dar 4x ao 4x cubo, ao cubo. mais 4x vezes 1, 4x. 4x. Beleza. Aí agora aqui, menos 2x vezes 2x ao quadrado. Então vai ficar menos, Menos 4x ao cubo. isso, menos 4x ao cubo. Aí depois eu tenho menos 2x vezes menos 1. Mais 2x. Isso, mais 2x. Tudo isso dividido pelo x ao quadrado mais 1, né? Aí vai ser quadrado do primeiro. Eu poderia cortar o 4x ao cubo positivo e o negativo? Sim, poderia. Vai cortar esse com esse. Vai dar zero, né? Então, aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado Sim. vai dar x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, que dá 1. Eu esqueci dessa regra. Primeiro você Produto faz. notável. Produto notável. Esquecido. Então, primeiro você faz o x ao quadrado. Aí depois você faz x ao quadrado. Peraí, Calma. vou te explicar aqui. Eu esqueci. Na verdade, essa regra é isso aqui. A mais B ao quadrado. Aí, se você esqueceu quanto é que é A, como é que você resolve isso de uma forma mais rápida, A mais B ao quadrado, você vai ter que fazer A mais B vezes A mais B. Aí, se você fizer A vezes A Vai dar a. ao quadrado. Aí você vai aplicar a distributiva, né? Normal. A vezes A ao quadrado, Uhum. A vezes Mas é B. porque o 2x ao quadrado foi o 2x mais 1, não é isso? Que eu tinha esquecido. Eu vou te explicar aqui agora. Então, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. E B vezes B, B ao quadrado. Então, ó, A ao quadrado mais
AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado. Meu. Então como é que os alunos realmente, como é que os alunos decoram isso? Né? Decoram assim, se você tiver A mais B ao quadrado, que a gente chama de quadrado da soma, aí você faz o quadrado do primeiro, então o primeiro aqui é A, aí vai ficar A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então o primeiro aqui é A, o segundo é B. Aqui no nosso problema, o primeiro era o x ao quadrado. Sim. E o segundo era o 1. Então, duas vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes 1, que vai dar x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado. Então a regra é o quadrado do primeiro vezes o Não, que mesmo? mais Mais. quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que loucura, como é que eu aprendi isso? Ó, E eu lembro que era simples. na verdade, mas é exatamente isso. Você não aprendeu, né? Você só decorou, aí você esqueceu. Entendeu? É Uhum. normal, infelizmente, né? Isso não significa que isso é bom, não. Inclusive, esse é um dos grandes motivos pelo qual os alunos, né, das faculdades exatas se ferram nas disciplinas de matemática, nas disciplinas de pré-cálculo, de matemática básica, cálculo 1, justamente por isso. Porque ele tem que ter vários conhecimentos de matemática básica que ele não tem. Aí, Verdade. às vezes ele acha que o cálculo que é difícil, mas não é que o cálculo é difícil, é porque ele não consegue aprender o cálculo porque ele não sabe o básico. Por isso que eu sempre indico, né, os alunos, inclusive no seu caso, a ter acesso à nossa plataforma aqui, também para ele, porque aí você tem toda essa parte que você pode estudar e lembrar lá com calma. Beleza, então, né, de forma mais objetiva, a regra é essa: quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok. Então, aqui o primeiro ao quadrado seria x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar x à quarta. Mais duas vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 1. Então, vai ser Sim. duas vezes x ao quadrado, vezes 1, que vai dar 2x ao quadrado. Se fosse, por exemplo, ali tivesse um 4, aí ia ser duas vezes x ao quadrado mais o 4. Vezes o 4. Vezes o 4. Vezes o Ok. 4. Mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Ok. Então, aqui você vai ter 4x mais 2x, 6x. E aqui embaixo a gente só vai repetir mesmo. X à quarta mais Para, meu. 2x ao quadrado mais 1. Mais um. Isso. Então, essa Meu. expressão é a derivada. Essa expressão aqui é a derivada da função na letra B. Não resolve, não? Sim, aí agora a gente vai resolver, né? A gente vai calcular agora a derivada dessa função no x igual a 1. Tá. Então, vou calcular, seria o g', né? O g' de 1. Então, é só substituir, né, o x por 1. Na verdade, não precisa nem fazer a conta, né? Porque quando você fizer 6 vezes 1 dividido por 1 elevado a 4 mais 2 vezes 1 elevado ao quadrado mais 1, a gente não precisa fazer a conta aqui. Uhum. Porque, na verdade, a única coisa que eu quero saber é o sinal, se esse resultado vai ser positivo ou negativo. Com certeza vai ser positivo, né? Vai ser maior que zero. Vai ser um número aqui que vai ser positivo. Né? Então, mais uma vez, Resolve direto, né? resolve normal. 6 vezes 1, 6. 1 mais 2 vai dar... Aqui, na verdade, vai ser 1 Esse mais 2, 3. Oi.
essa potência elevada aí, ela multiplica o 2 e o 1 ou só o 2? Não, aqui você primeiro você faz 1 ao quadrado, Ok, que dá 1. certo. Aí Mãe, depois, eu tenho aula. aí depois você Sim. multiplica por 2. Então aqui Depois que ficaria eu elevei, né? isso, aqui ficaria 1 elevado a 4 dá 1. 1 elevado ao quadrado também dá 1. Aí você multiplicaria por 2 aqui. 2 vezes 1. Ok. Então, na verdade, o resultado aí ficaria 6 em cima. 6 em cima. E aqui embaixo é 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 6 quartos. Então, 6 quartos é aquilo que eu expliquei anteriormente. 6 quartos vai ser lá o coeficiente angular da reta tangente. Ele é positivo, né? Então, a gente já sabe que Simplifica. vai ser... pode simplificar, se quiser. Essa Daí conta dá um. que não precisava fazer. Aham. Nem a conta dos 6 quartos precisava fazer. Eu só preciso ver que isso aqui é positivo, né? Então, Ok. positivo vai ser crescente. Então, na letra B, crescente novamente. Então, você escreve aí, resposta crescente. Então são só essas três regrinhas na derivada? Não, tem mais. Tem mais. Tem derivada de função trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Ele botou lá no slide, além dessas? Vou olhar aqui. Eu acho que só foi. Ele Aqui a falou que gente, o. aqui a gente dá falta ver a derivada a derivação do produto na letra C. Ah, certo. Então deixa eu só duplicar aqui novamente para a gente fazer a letra C. Beleza. Então a regra do produto ela segue mais ou menos a mesma lógica da regra do quociente. Então, eu vou pegar aqui uma função f de x, e essa função f ela vai ser o produto de duas funções, a função g vezes a função h. Então, como é que vai ser a derivada da função f? Então, f' de x vai ser a derivada da primeira, que é a g, vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. A diferença é que não tem nada para dividir. Isso. Entrar para dividir e ao invés de subtrair, aqui você soma. Então, Ok. a lógica é bem parecida. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Então, vai ser letra C. A gente vai ter que escrever aqui f' derivada f. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever aqui a função g aqui embaixo e vou fazer a derivada. Então, a função g, ela vai ser aqui a primeira, né? Vai ser x ao cubo. Qual é a derivada de x ao 3x cubo? ao quadrado. Quanto? 3x ao quadrado. Isso. Boa. A função h, a função h de x, ela é 2x ao quadrado menos 3x. 3x. Aí, quando você for derivar aqui a função h, você tem que derivar 2x ao quadrado menos a derivada do 3x. Ok. Qual é a derivada do 2x ao quadrado? 4x. Isso. Então, inclusive, quando você tirar o expoente que está aqui do x ao quadrado,
você pode pegar ele e multiplicar ele direto, né, por esse número que está aqui na frente. Então, você pode fazer 2 vezes 2, que dá 4, né? Aí o x você repete e tira ali uma unidade do expoente. Mas você já acertou, então tudo certo. Menos. E qual vai ser a derivada do 3x? Vai ser 3x, 3. 3. Beleza, então agora é só a gente colocar aqui. Derivada da primeira vai ser 3x ao quadrado, vezes a segunda, que é aquilo tudo ali. 2x menos 3x. 2x ao quadrado, menos 3x, mais a derivada da segunda, que é o 4x menos 3, vezes a primeira, né? A primeira é o x ao cubo. Aí agora tem que fazer ali a distributiva. 6x a quarta. Isso. 6x à quarta. E 9x ao cubo? Não, ao Isso. quadrado. Ao cubo, ao cubo. X ao quadrado Ah, vezes x aqui. Menos 9x ao cubo. Mais. porque quando eu multiplico, eu somo os expoentes, certo? Oi? Porque quando eu multiplico, eu somo os expoentes, não é isso? Se eu não estiver enganado. Sim, multiplicação de potência de mesma base. A gente Repete. falou isso no... Não foi? Oi? A gente falou isso naquela outra aula. Acho que não. Não lembro, porque era uma aula só de frações. Não lembro Eu agora. não lembro. Mas é isso. Aí você tem que aplicar as propriedades de potência e tudo mais. Então aqui você vai ter agora mais x ao cubo vezes 4x. Que é 4x ao quadrado mais 3. Isso, 4x aqui. 4x à quarta. Né? Porque aqui o expoente do x é Ah, 1. é 1. É. 1 mais 3, 4. Menos. 3x ao cubo. Isso. Aí observa que aqui eu tenho 6x à quarta com mais 4, né? Certo. Então, 6 mais 4 vai dar 10x à quarta. O 3 que tá ali, vai ser ao cubo ou vai ser a quarta? Porque não tem um... Ah, não, não tem um x, né? Em cima. Não tem, isso, não tem um x. E aqui eu tenho menos 9x ao cubo com menos 3x ao cubo. Então, menos 9 menos 3 vai dar menos 12. Menos 12x ao cubo. Então, esta expressão aqui É a derivada. é a derivada. Aí a gente tem que calcular essa derivada agora no x igual a 1. Então Se vai por ser... acaso eu tivesse feito, porque tu pegou o positivo e fez com o positivo e os dois estão com mesma potência. Se fosse potências diferentes de subtração, eu faria o quê? Se fosse potências diferentes, você não ia poder fazer nada, né? Você só pode juntar laranja com laranja. Se tiver laranja, Então, laranja e limão, não dá para fazer nada. então numa subtração, eu só posso subtrair se as potências forem iguais, né? Na soma também. Você só Ok. pode, você só consegue somar termos que são semelhantes, né? Se eu falar para você que são 5 laranjas mais 5 laranjas, ótimo, são 10 laranjas. Agora, se for 5 laranjas mais 5 bananas, não tem o que fazer. Então, Ok. a gente só consegue somar termos semelhantes. Então, aqui x à quarta e x à quarta eu somo. 6 mais 4, 10. E aqui x Ok. ao cubo, x ao cubo. Bom, então Ok. aqui, essa é a expressão da função. E agora a gente tem que calcular o f de 1, né? O f' de 1. Então, Por exemplo, nessa aqui eu não poderia subtrair, porque a potência está 4 e a outra está 3. exatamente. Não posso, até porque se você... Vamos supor que você subtraia, né? 10 menos 12.
O Vai fazer x, o quê? qual vai ser o x no final? X elevado ao quê? Mas é verdade. Entendeu? A gente só consegue somar ou subtrair quando são termos que são semelhantes, né? Eles têm a mesma letra, as mesmas letras e o mesmo expoente. Beleza, então f' de 1 vai ser 10 vezes 1 elevado a 4 menos Menos 12 vezes 1 um. ao cubo. Certo? Certo. Aí, 1 elevado a 4 vai dar 1. Aí esse 1 multiplicado por 10 vai dar 10. E aqui é 1 ao cubo, que vai dar 1 vezes 12. 12. 12. 10 menos 12 vai dar menos 2. 2. Menos 2. Né? Menos 2. Então é negativo. Ou Certo. seja, Tinha esquecido. naquele ponto, né, a reta tangente vai ter um coeficiente angular negativo. Então ela vai ser decrescente. Então a derivada ali é Ok. decrescente. Derivada decrescente. Eu não sei se você percebeu, mas a gente não vai parar, não. Esse vídeo ele vai direto. Certo. É verdade, já passou o tempo, É. né? Aham. É porque eu assinei, né? Eu fiz a assinatura do Zoom recentemente. Aí ele não Não vai quebra mais. mais, vai direto. Bom, então aqui a gente viu é, 3 regras de derivação. Na verdade, eu acrescentaria aqui mais uma. Vou botar aqui nesse último que a gente usou. Que foi a regra Esse último, do. qual dessas? Agora a gente usou a do produto. Derivação do produto. E a do quociente usaria em qual dessas? A do quociente a gente usou na letra B. Tá aqui, ó, no Ah, segundo slide. sim, sim, tá. Tá organizado aqui, tá vendo? Ó? No Tô. primeiro, Foi de potência. isso. No primeiro foi a da potência, no segundo foi a do quociente e agora no terceiro foi a do produto. Ok. Aí eu só vou acrescentar aqui uma paradinha, que é a derivada de constante, né? Que a gente usou isso. Vou botar aqui só como adicional. Derivada de constante é sempre zero. Sim. A gente usou isso. Tu viu se lá no slide ele passou mais alguma, além dessas? Deixa eu ver aqui. Que eu não lembro de uma questão diferente que ele passou. Aham, deixa eu olhar aqui. Porque ele bota umas coisas, mas ele nem usa. Deixa eu ver. Uhum, uhum. Ó, lá no slide, você vê, ele começa lá falando lá que é derivada de uma Ele função, colocou só com, com, com raiz. É, com raiz. Mas acho que ele não botou. Ele falou que a ficha, a prova ia ser basicamente o que estava na ficha. Tipo, Aham, um modelo da ficha. Então acho que aham. ele não deve colocar raiz, não. A raiz, quando você deriva a raiz, o que você faz é transforma a raiz em uma potência, né? Para aquele conteúdo de matemática básica, né? Toda raiz você consegue transformá-la numa potência. Aí você transforma a raiz numa potência e você aplica a regra da derivação de potência. Ah, Entendeu? tá. Dá mais trabalho, né? Porque quando você faz isso, Dá o. o expoente ele vai ser fração e tal, vai dar mais trabalho. Mas a regra seria a derivação de potência, entendeu? Ok. Ó, lá no Eu, slide, fala. eu lembro que da fazer a raiz virar potência. Beleza. Lá no slide 11, ele fala exatamente isso que eu falei aí para você da coeficiente angular. Ele fala, ó, o coeficiente angular, né, indica a variação, papapá, entendeu? Ele só não Uhum. fala aqui da reta, né, que eu acho que seria bom falar, mas não fala aqui. Fazer aquela
aquela Mas embaixo analogia. ele falou interpretação gráfica. Ele explicou nessa aula, mas Sim, embaixo. isso. Aí lá no slide 13, aí tem, né? O valor da É. derivada no ponto é o coeficiente angular, isso aí, da reta, exatamente. Isso aí. Tá no slide 13, aí depois vem slide 15, regra da potência. É basicamente tudo que tu falou, né? Depois produto entre uma constante, a gente fez, derivada de uma constante, derivada soma e subtração, foi, produto de funções foi, quociente, foi tudo. Aí, como Tá. você falou, tem uns exemplos ali que tem raiz. Mas ele não. Aí é só uma Nas questão mesmo explicações de. ele nem botou, né? Nos exercícios ali do teu Mas, material, tem umas que tem, como você mencionou, tem raiz, para você derivar uma função com raiz. Aí é como eu te falei, não vai mudar nada, só vai mudar, você só vai ter mais trabalho, porque você vai ter que transformar a raiz em uma potência, e aí você vai aplicar a regra da derivação de potência, do mesmo jeito, idêntico. uhum, Vai multiplicar embaixo o expoente, vai subtrair um em cima, só que essas contas vão ser contas com frações. ok. Aí depois tem esse do diagrama de Venn que você falou, né? Isso. Ele só É. colocou. Ele Ah, só colocou, tipo, essa questão. Mas aham, eu não sei se ele vai colocar mais diferente, se vai colocar. aham. Porque, Como na eu te. verdade, eu não sei nem como é que vai fazer esse negócio do Venn aí, desse diagrama do Venn. O diagrama de Venn é a parte de teoria dos conjuntos, né? É, Aí, teoria dos conjuntos, você tem aqueles probleminhas com dois, pode ter dois conjuntos ou três, né? Conteúdo do ensino médio, entendeu? eu Aí, amei, eu lembrei da aula. Aí foi muito mais fácil para mim aprender. Eu só relembrei. Só que o aham. diagrama eu não lembro. O diagrama, na verdade, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para resolver esse tipo de problema, que, na verdade, ela é uma ferramenta, em muitos casos, crucial, né, para fazer. Bom, vamos lá, vamos fazer essa aqui que você me passou. Cadê? Eu nem sei se tem alguma outra. Eu No acho que não tem, não. material. Aham. É, Você vai fazer essa prova que você vai fazer a quando? é sexta. Sexta. Ah, É porque eu tenho 3 provas essa semana. aham. Aí eu tô Ah, correndo pô. agora. Sim, sim. Sei como é que é, tranquilo. Bom, número 2, 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram São Paulo. Peraí, deixa eu tirar um negócio aqui do Zoom. Pronto. 3 visitaram também São Paulo. Respondo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Letra B, o número de estudantes que visitaram somente Salvador e São Paulo. O diagrama aqui é o seguinte. É que a gente usa o diagrama justamente para organizar essas informações. Tipo, sem o diagrama é muito difícil para você organizar. A gente faz um diagrama assim, né? Um diagrama aqui. São, Manaus, São Paulo e Salvador. Né? Então aqui a gente tem, são 3 conjuntos. Aqui é um para Manaus. Vou botar aqui. Esse aqui é o padrão, né? Manaus. Um outro aqui para São Paulo. E um outro aqui para a galera que visitou Salvador. Então são 3 grupos de pessoas, né? A galera que visitou. E esses foram 35 no total. Então, no total são 35 estudantes. Vamos botar aqui. Total 35. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador
Então, aqui, Manaus e Salvador seria a interseção aqui, ó. Manaus e Salvador aqui, ó. Então, essa aqui... Salvador é embaixo, não? Não, Ah, Manaus e entendi. Salvador. Essa aqui, ó, Ah, essa meia-lua aqui em vermelho, ó, que é a interseção interseção dele. deles. Aí eu sei que aqui dentro tem que ter um total de 5 pessoas, né? Porque ele falou aqui, ó, 5 visitaram Manaus e Salvador. Certo? Só que desses 5, 3 também visitaram São Paulo. Então, ou seja, esse 3 vai estar exatamente aqui. Porque esses 3 estão dentro de Manaus e Salvador e também estão dentro Mas do também. conjunto de São Paulo. Concorda? Ok. Sim. Né? Então, esses 3 que ele menciona aqui, ó, 3 visitaram também São Paulo. Então, esse 3 é o que a gente chama da interseção maior que a gente tem ali, que seria a interseção dos 3 conjuntos. Como ele falou que 5 visitaram Manaus e Salvador, então eu vou colocar mais 2 aqui, né, para dar o total de 5. 3 mais 2, 5. Ah, então todos vão fazer isso para dar 5. Oi? Esses dois aí, todos eu vou fazer, tipo, se faltar eu boto o que falta. Sim, Pô, sim, foi claro. exatamente esses dois na aula que eu fiquei, meu Deus, por que o dois? Ué, o 2 pelo seguinte, pensa, Ficou, ele não falou aqui que são 5? sim. Então, você tem que ter 5 pessoas aqui dentro. Se você colocou 3, de Eu, 3 para eu 5, tinha falta colocado 4. só 5. Eu não tinha colocado, tipo, 3 e 2 em um canto. Tinha colocado 5 no geral. Pois E é, tinha colocado depois mas 3 no São Paulo. você não pode botar 5 no geral, por quê? Essa interseção ela fica dividida em 2 grupos. O grupo Hum, de pessoas que visitaram Manaus e Salvador, que são esses 2, e o grupo de pessoas que visitaram Manaus, Salvador e também visitaram São Paulo. Então, se você chegar aqui dentro e botar 5, tudo bem, o total é 5. Mas esses 5 você não está dizendo quem são os que visitaram somente Manaus e Salvador. E você não está me dizendo quem são aqueles que visitaram Manaus e Salvador e também São Paulo. entendi. Só que a questão, ela te deu isso. Se a questão não tivesse me dado essa informação, até faria sentido. Mas a questão, ela te deu essa informação. Ela falou assim, olha, sabe aquelas pessoas que visitaram Manaus e Salvador? Sei. Dessas pessoas, 3 também visitaram São Paulo. Aí eu, é? Que bom. Então ela acabou de me dar esse grupo aqui, 3. E o outro grupo aqui Entendi. ficou em branco. Mas ele não falou que o total era 5? 5 pessoas no total visitaram Manaus e Salvador. Ah, beleza. Então eu já botei 3 aqui. De 3 para 5 faltam quanto? 2. Eu boto 2. 2. Entendeu? Entendi. E ele aqui no começo, ele falou que 16 pessoas visitaram Manaus, tá vendo? 16 visitaram São Paulo e 11 Salvador. Né? Então aqui, ó, ele não deu mais nenhuma informação para a gente, né? Ele só deu essa quebradinha aqui e deu essas outras informações aqui em cima, 16, 16 e 11. Né? Então, dessas 16 pessoas aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Uhum. 16 pessoas visitaram Manaus. Então, esses 16 é justamente esse pedaço aqui, ó. Tá sobrando aqui, dentro do conjunto Manaus. Então, esse pedaço aqui tem que ter aquelas 16 pessoas. Então, esse pedaço aí todinho, que eu estou pintando aqui de preto, ó, Tem que ter 16. tem que ter 16. Aí, o que que acontece? Eu vou botar esse 16 aqui. Por quê? Porque ele não falou que tem pessoas que visitaram Manaus e São Paulo. Então, por exemplo, pode ser que aqui tenha 0, não tenha nenhuma. Ele não falou sobre isso, entendeu? Entendi. Então, a gente pode... Vamos supor que isso aqui vai ser 0.
para ver se a gente vai conseguir... Deixa eu apagar isso aqui. Ver se vai dar alguma inconsistência ali com as perguntas. A gente pode fazer. Então, vamos botar aqui que isso aqui tem 16. Aqui vai ter... Não vai ter ninguém aqui, 0. 16 pessoas visitaram São Paulo. Ah, não, foi mal. Porra, dei mole aqui. Aqui não é 16, não. Aqui vai ser 11, né? Porque 16 é no total. Já tem 5 aqui, então aqui vai ser 11. Foi mal. Não, é 16. 11 é só Salvador. Não, aqui, ó. 16 visitaram Manaus. Então, como eu já botei 5 aqui dentro de Manaus, né? De 5 para 16 faltam 11. Então aqui eu tenho que colocar 11. Não é 16. É porque 16 tem que ser o total dentro do conjunto Manaus. Então, quando você pegar 11 mais 2 mais 3, vai dar os 16, entendeu? Sim. Eu botei 16 aqui, estava errado, né? Que eu fui falando aqui e me esqueci. Depois, ó, 16 pessoas visitaram São Paulo. Então, Vai ser 11 quantas pessoas já visitaram São Paulo aqui? 5. Não, 3. 3. Então, de 3 para 16, faltam 13. Então, aqui eu vou botar 13. Eu vou deixar 0 aqui porque ele não falou que tiveram pessoas que visitaram São Paulo e Salvador ao mesmo tempo. E ele falou que 11 visitaram Salvador. Vai ser 11 menos 5. Isso, 6. exatamente. 6. Aqui eu boto 6. A letra A. O número de pessoas que visitaram Manaus ou São Paulo. Então, Manaus ou São Paulo, você vai somar tudo que está dentro de Manaus e São Paulo. Então, seria 11, mais 2, 13, mais 3, 16, 16 mais 13, 29. Então, Manaus ou São Paulo, você vai pegar todos os números que estão dentro do conjunto Manaus, do conjunto São Paulo e vai somar. São as Eu pessoas somo que... o 11 com 3, né? Não. 11 com 2. Ó, você concorda que essas 11 pessoas aqui visitaram Manaus? Sim. Então, elas estão na resposta lá, Manaus ou São Paulo. Essas duas pessoas aqui, em vermelhinho, visitaram Manaus? Sim. Então, elas estão na resposta, que é Manaus ou São Paulo. Essas 3 pessoas aqui, elas visitaram Manaus e também visitaram São Paulo. Elas estão na resposta. Estão na resposta. Tá? Certo. É porque aqui, quando a pessoa, o cara que visitou as duas cidades, né, ele está nessa resposta aqui. Porque quando eu falo que eu quero quem visitou Manaus ou São Paulo, também está incluindo as pessoas que visitaram ambas as cidades. Né? Não exclui essas pessoas. Né? Se eu Eu tivesse... acho que o professor na sala ele fez essa questão e ele colocou 24. Acho que ele não contou com. Aí para mim isso está errado, porque para eu responder 24, teria que ter um só aqui. Só. Só Manaus ou só São Paulo. Aí, beleza, seria... Na verdade, se fosse só Manaus, só São Paulo, seria 11 mais 13, para mim. É o que a gente fala que esse ou, ele não é um ou excludente. Né? Ele não exclui o cara que está no meio ali, não. Tá? Eu não marcaria isso daí, não. Eu botaria aqui 11 mais 2 Mais 2. mais 3 mais 13. Ok. Aqui não é excludente, não. É igual, por exemplo, quando você estuda esse tipo de teoria, né, no ensino médio e tal, e teoria dos conjuntos, quando você quer saber lá o número de elementos da união de dois conjuntos, você não exclui a interseção. Você só não pode contar a interseção duas vezes, que aí realmente não faz sentido, mas você não pode excluir a interseção. Então, não é excludente, não. Então, é 11 mais 2 mais 3 mais 13. Então, vai ser 24 mais 5, né? 29.
Para mim aqui a resposta é Ok. 29. Na letra B, o número de estudantes que visitaram somente Salvador e São Paulo, né? Então, Salvador, somente visitaram Salvador e São Paulo. Pô, essa pergunta aqui tá ruim, mano. Para mim a resposta aqui é 0, mas ele deve ter botado 6 mais 13. Não, ele botou 0 mesmo. Então beleza. Menos mal, então. Só que eu não entendi o porquê 0. Ué, olha aqui no diagrama. Quem visitou São Paulo Entendi. e Salvador? Aqui, ó. São Paulo e Salvador. Ele botou aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença aqui, ó. Somente. Somente. Então, eu quero as pessoas que visitaram exatamente Salvador e São Paulo. Ela não pode ter Aí, visitado nenhuma cidade a é, mais e nenhuma cidade a menos. Tem que ter entendi. visitado Salvador e São Paulo. Esse número está aqui, ó, nesse 0 aqui. É essa região Entendi. aqui do diagrama. Ó. Essa região que eu estou pintando de pretinho aqui, tá vendo? Uhum. Esse três aqui, ele não entra na resposta, por quê? Porque esse 3 o cara visitou Salvador, São Paulo e Manaus. Eu não quero isso. Eu quero as pessoas que visitaram exatamente Salvador e São Paulo. Que nesse caso é 0. Entendeu? Uhum. Ou não? Entendi. Beleza. O que acontece aí é porque você fica com um referencial muito baixo assim, de exercício, entendeu? Ideal que tivesse mais exercício, né, para você poder praticar. Eu acho que isso aqui é um exercício. Deixa eu te mostrar. Vou te mandar. Eu acho que seja, mas Hum, eu acho que isso aqui também é um exercício. Vou te mandar. tá. Sim, é um exercício. Exercício. De diagrama de Venn, né? Diagrama, sim. Quer fazer? Vamos fazer. Vamos jogar aqui para. Vamos. Então, aqui. Deixa eu copiar aqui, cadê? Deixa aqui. Pronto. Espera aí. Não tem esse negócio gigante aí. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Para nos ajudar aqui. Beleza. Então ele fala, uma sorveteria com o intuito de otimizar suas vendas fez uma pesquisa para saber qual é o sorvete que seus clientes mais consomem. Entre os entrevistados, 135 consomem sorvete de morango, 65 consomem chocolate e 175 flocos. Bom, então vamos botar aqui, ó. Um para cá, um para cá. Epa! Pô, vou apagar isso aqui. Fazer outro aqui. Porra, meu perfeccionismo aqui. Isso que eu gosto de fazer logo na ferramenta. Pronto. Cadê? Morango. Mod de morango. Chocolate. Chocolate e flocos. Beleza. O grande pulo do gato nessas questões aqui é que você tem que começar sempre pela interseção, né? Pela maior das interseções, depois pelas as interseções menores. Então, é sempre por aí. Então, ele botou Certo. aqui, ó. Dentro desse grupo, 120 consomem apenas sorvete de flocos. Opa, essa informação aqui é boa. 120
consomem apenas Apenas. flocos. Então, o cara que consome apenas flocos, ele está exatamente aqui, ó, nessa região aqui do diagrama. Ele está aqui, ó. Então, eu posso direto botar aqui. Se ele tivesse falado assim, 120 ele colocou aqui, na verdade, Também né? chocolate, flocos. Sim, se ele tivesse botado 120 consomem flocos, eu não posso botar esse 120 aqui, né? Porque quando ele fala 120 consome flocos, também está incluindo o cara que consome flocos e morango e o cara que consome flocos e chocolate. Depois, 25 consomem sorvete de morango e chocolate. Então, esses No 25 meio aqui, ali, ó, né? isso, esses 25 morango e chocolate. Então, morango e chocolate, essa galera, seria isso aqui, né? Então, aqui dentro, no total, eu sei que tem que ter 25. Vou deixar isso aqui em aberto por enquanto. Vou circular esse 25 aqui e o 120 eu vou riscar porque eu já usei. 15 consomem sorvete de morango e flocos. Opa! Boa! 15 consomem sorvete de morango e flocos. Então, morango e flocos está onde? Está aqui, ó. Uhum. Morango e flocos. Esse pedacinho roxinho aqui que eu estou pintando aqui, ó. Né? Só que deixa eu ver aqui, peraí. 15 consomem sorvete de morango. Eu acho que na verdade vai ser tudo isso aqui. Vai pegar tudo. Não vai pegar só esse pedacinho aqui, não. Vai ser tudo. Beleza. Então deixa ele circuladinho Qual ali. seria a diferença desse pedacinho do todo? Não, esse 15 vai ser tudo aqui, ó. Vai ser o morango e flocos aqui, ó. Porque para ser só aqui embaixo, teria que ser consome só, né, morango e flocos. Então, 15 consome morango e flocos. É isso aqui tudo mesmo. Tá certo. 10 consomem sorvete de morango, flocos e Mas chocolate. ele não, Ele o deu. 15 estaria também no chocolate, não? Ó, vamos voltar. Ó, esse 10 eu já posso marcar ele ali, certo? Ó, 10 Uhum. consomem. 10 consomem morango, flocos e chocolate. Ó, esse Ah, 10, porque eu achei que tu ia colocar o 15 no todo e eu não sabia onde o 10 ia ficar. Entendi agora. então deve entrar aqui. Aí agora a gente volta. Ele não falou que 15 consomem morango e flocos? Quanto que eu já botei aqui dentro de morango e flocos? 10. Então tá faltando quanto? Tá faltando 5. 15. Ah, tem que fazer esse jogo outra vez. Eu já botei 10, o total é 15. Então 10 mais 5, 15. Mesma coisa aqui, ó, já usei o 15. Mesma coisa aqui para o 25. Ó, 25 consomem sorvete de morango e chocolate. Mas aqui dentro de morango e chocolate eu já coloquei 10. Já não botei 10 aqui dentro? Só falta 15. 15, então você vai botar 15 aqui. Pronto, fechou. Tem que fazer sempre esses joguinhos aqui dentro, né? Tem, sim, sim, pô. Aí entendi agora por que que tem esses joguinhos. Ainda bem que a gente fez outra questão. Boa, isso aí. Aí a gente pode preencher, né, os outros espaços agora do diagrama com as informações que ele deu aqui em cima, né? Tipo, ó, 130 consomem sorvete de morango. Só que eu já botei, dentro do conjunto morango, eu já botei 15, 10 e 5. Sim. Né? Então, de 15 mais 10, 25, 25 mais 5, 30. Então, de 30 para 130, faltam quanto? Faltam 100. Então, Tem que fazer aqui... até aí, né? Esse jogo. Não, eu só estou te fazendo aqui para te explicar mesmo, porque pode ser que não precise nessa questão. Pode ser que em outra precise. Entendeu? Tipo assim, Certo. se eu te perguntasse quantas pessoas comem só morango, a resposta é 100. Porque os 30 já estão inseridos aí dentro. Exatamente, porque tem 30 pessoas que comem flocos e chocolate também. Mas se eu te perguntar, não, eu quero Uhum. as pessoas que comem só morango. Então, são essas 100 aqui.
Ok. Entendeu? Inclusive, é a pergunta que está aqui na letra B. Ó, quantos clientes consomem apenas o sorvete de morango? A resposta aqui é 100. Sacou? Aqui. Na letra A, quantos clientes consomem sorvete de chocolate e flocos? Então, ó, chocolate e flocos, olha só, tá faltando um número aqui. Zero. Aí como é que eu vou Tem? descobrir? Como é que eu vou descobrir esse número? Eu vou Tinha alguém que comia chocolate e flocos? aqui, ó, letra A. A pergunta é letra A, certo? Certo. Quantos clientes consomem o sorvete de chocolate e flocos? Aí, para eu responder a pergunta na letra A, eu preciso descobrir esse pedacinho em branco que está aqui, certo? De interrogação. Uhum. Como é que eu vou descobrir isso? Porque, na verdade, ó, essas informações aqui eu já usei. O 10 eu já usei, o 15, o 25 eu já usei, o 120 eu já usei, o Não tem que fazer 100... 105 menos 25 Oi? para colocar a quantidade de chocolate. Assim, só para fechar o diagrama, para eu ver se tá certo. O 175 menos o 25. Para eu Para fechar o diagrama, do lado. eu preciso descobrir o interrogação. Se eu não descobrir a interrogação, eu não fecho. Ok. Faz sentido ou não? Faz. Beleza. E aí, como é que eu vou descobrir a interrogação? Aí eu estou voltando aqui, estou vendo os números que eu já utilizei. Ó, o 10 eu utilizei? Usei. O 10 eu botei aqui. O 15 eu utilizei para descobrir esse 5. O 25 eu utilizei para descobrir o 15. O 120 eu botei ele aqui embaixo. E o 130 eu utilizei para descobrir o 100. Qual é o único número que eu não usei ainda das informações que ele me deu? Tem o 175. Isso. Então, o 175 é justamente o total de pessoas que consomem flocos. Chocolate. Ó, Ah, 175 comem o sorvete de flocos. Então, dentro do conjunto flocos, tem que ter 175. Quantos que já tem lá dentro? 120. Mais 10, mais 5. Entendi. 120 mais 10 dá 130. 130 mais 5, 135. Então, esse númerozinho aqui, ele vai ser o total lá, que é o 175, menos o 135 que eu já botei ali dentro. Vai ser 55. Não, 40. 175 menos 135, 40. Então, aqui Hum. são 40 que comem exatamente chocolate e flocos. Só que Hum. a pergunta dele aqui foi qual? Quantos clientes consomem os sorvetes de chocolate e flocos? Né? Então, eu ainda posso botar esses 10 aqui também. Ó. 50. 50. Aí, ou seja, essa informação que ficou aqui faltando no conjunto chocolate, eu não preciso responder. Por quê? Porque nessa questão não precisou. Mas se fosse para responder, aí seria o 165 menos 75. 65. Isso. Então, aqui vai ser. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, que não sei. Não. Como é que eu vou fazer um esquema aqui? Vou desenhar em branco por cima. Pinta branco. É, aqui. Então, aqui vai ser 165. A galera aqui, esse 165 aqui, né? Essa galera aqui toda que Uhum. consome sorvete de chocolate, menos 40, 50, 65. Isso. Ou seja, vai dar 100 também. Uhum. Então, ou seja, 100 pessoas comem somente chocolate. Entendi. 100 pessoas Tem que... comem apenas morango, que é a letra B, né? E a letra A, quantas consomem chocolate e flocos? Então, aqui chocolate e flocos é 50. Falta um zerinho aqui, 50.
Beleza? Beleza. Show. É como eu falo sempre para vocês, né? Lá na nossa plataforma lá tem várias questões só dessa parte de trilha dos conjuntos. Então fica sempre aí à sua disposição aí para estudar por lá. Alguma pergunta final? Acho que era só isso mesmo. Fechou. Então, aquele esqueminha de sempre. Eu vou salvar aqui esse PDF, vou encaminhar para você. Vou salvar Certo. aqui o vídeo, né? Aqui ficou um vídeo aí direto. Aí eu vou subir lá no YouTube, aí eu envio para você o link. Fechou? Ok. Ficou Muito satisfeita? Ficou obrigada. feliz? Muito, fiquei Te bem ajudou? mais aliviada. Muito, bastante. Demorou. Então, quando você tiver o resultado lá da prova, você me avisa aí para saber como é que foi. Aviso. Valeu. Obrigadão. Tamo junto. Valeu. Boa noite. Tamo Valeu. junto. Tchau. Boa noite.